todos. Então a gente vai estar falando do plano cartesiano, né, com a identificação das coordenadas dos pontos, né. Então aqui a gente tem um plano cartesiano, né, formado com dois eixos aqui, ó, x e y, né. Então o x na horizontal, né, sempre, e o y aqui na vertical, ok? E a gente tem normalmente nessa malha quadriculada aqui, né, onde a gente localiza os pontos. Tá? Então, aqui, ó, o ponto ele sempre é indicado com letras maiúsculas, né? E a coordenada ou par ordenado, né, ela é formada pelos valores de x e y no local do ponto, sempre nessa ordem aqui, ó, x e y, tá? Escrito entre parênteses, separado com uma vírgula, né? Então eu sempre vou colocar primeiro o valor do x e depois o valor do y, tá? Então vamos ver no exemplo aqui, ó, o ponto A, né? Ó, qual é o valor do x aqui no ponto A? Ó, né? É a distância que esse ponto está aqui, ó, em relação ao zero, mas olhando aqui pelo eixo x aqui embaixo, tá? Então, do zero aqui no x, ó, o ponto A está se afastando 3, ó, 3 unidades. Então, o x é igual a 3, né? E o y aqui, ó, olha lá, ó, ele está se afastando 9 unidades. Então, o y é igual a 9. Então, nós temos aqui, ó, o ponto A igual a 3 e 9. Tá vendo? O 3 é o valor do x, o 9 é o valor do y. Sempre nessa ordem. Tá? Primeiro vem o valor do x e depois vem o valor do y. Né? A mesma coisa acontece com os outros. Ó. Ponto B. Ó, em relação ao eixo x, ó, onde é que o ponto B está localizado? Aqui no número 10. Ó. Então, são 10 unidades, ó, do 0, né, até o 10. Tá? No eixo y, do 0 até o 11. Então, a coordenada, né, desse ponto, né, vai ser 10 para x e 11 para y. Tá? Coordenada ou par ordenado, né, a gente chama também. Ok? Depois a gente tem o ponto C, né, que é 6 para x e 3 para y, tá? Aqui, ó, 6 no x e 3 no y. Então a gente vai ter 6 e 3. Okay? Agora, o ponto D, olha só, ele está aqui, ó. Ele está aqui no 5, aqui, ó, em cima do eixo y. Tá? Então, olha só, quanto em relação a x aqui, ó, quanto que esse ponto se deslocou lá para a direita, ó. Ele não se deslocou nada, ele está alinhado com o zero aqui no x, ó. Tá vendo? Está alinhado com o zero. Né? Então, e para y, né, ele se deslocou 5. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai ser 0 para x e 5 para y. Tá? Parecido, né, acontece com o ponto E aqui, ó. Tá? Então, no x, ele se deslocou 8 unidades, ó. Né? Ele foi 8 unidades para lá, 8 unidades para a direita. Então, para x eu tenho 8 aqui, ó. Agora, para y, quanto que ele se deslocou? Nada. Né? No y, ele está alinhado com o zero, ó. Né? Então, aqui a gente vai ter ao contrário, né? 8 para x e 0 para y. Né? O ponto D é 0 para x. Ok? E o ponto E é 0 para y. Tá? Falando de outra forma, né? Quando a gente tem x igual a 0, né? X igual a 0 na coordenada, né? O ponto está em cima do eixo y. Ó. Ele vai estar em cima do eixo y.
E quando a gente tem o y igual a 0 aqui na coordenada, né, o ponto está em cima do eixo x. Tá? E a gente pode ter um ponto aqui no meio também, ó, aqui na origem, né? O 0 aqui, né, é a origem do sistema aqui, ó, né, que é o centro do plano cartesiano aqui, ó. Tá? É onde começa, é o 0 para o y e 0 para x. Então aqui, ó, esse ponto F, ele não se deslocou nada, ó, ele não tem nenhuma variação aqui no x, ó, e nem no y. Né? Ele está exatamente em cima do zero aqui, ó. Então, o par ordenado para o ponto F vai ser 0 e 0. 0 para x e 0 para y. Tá? E por último, a gente tem o ponto G, né? Que é 3 para x e 6 para y. Então, 3 para x e 6 para y. Agora, tem uma coisa muito importante que tem que se prestar atenção aqui, ó, plano cartesiano. Tá? Talvez a mais importante de todas. Sempre nessa ordem aqui, ó, x e y, certo? Isso aqui não pode ser invertido, tem que se tomar bastante cuidado para não inverter os números aqui, ó, que correspondem a x e y. Tá? Como exemplo, a gente tem aqui, ó, o ponto G e o ponto C. Olha só, o ponto C, ele é 6 para x e 3 para y. Né? O ponto G, que está aqui, ó, ele é 3 para x e 6 para y. Tá vendo? Ó, são os mesmos números, ó, mas está invertido. Tá? Então a gente tem que cuidar para não inverter os números. Por quê? Porque as coordenadas, ó, elas representam locais, né, totalmente diferentes. Tá? Então, se eu escrever os números ao contrário, eu vou ter uma outra localização aqui no plano cartesiano. Tá vendo? Ó? São locais, né, localização totalmente diferente aqui, ó, o C e o ponto G. Tá? Então, tem que se tomar bastante cuidado com isso aqui. Né, para escrever sempre o valor do x primeiro aqui, ó, e por segundo, né, o valor do y. Ok? Uma das utilidades, né, do plano cartesiano, né, a gente usa aí muito em geometria analítica, geometria espacial, né, que vocês vão estar aprendendo aí mais no futuro, né. Isso aqui é bem básico aí para o sexto, sétimo ano, tá? Então, a análise de desenhos, né, ela também pode ser feita através do plano cartesiano, tá? Então, construindo um desenho, né, aqui, ó, construa um desenho com as seguintes coordenadas. Então, dadas as coordenadas, né, eu vou construir um desenho. Então, esse ponto A aqui, ó, 3 e 9. Então, eu tenho 3 para x e 9 para y. Então, onde é que está localizado? O x está aqui, o 3, e o 9 está lá. Então, aqui, ó, aqui em cima, né? Aqui, ó, então, a gente tem um ponto aqui, ó, tá vendo? 3 para x e 9 para y. Tá? Sempre vou considerar primeiro o x aqui, ó. O primeiro valor sempre é o x. O segundo valor é o y, tá? E repetindo aquilo que eu falei antes, né? É importante não confundir isso aqui, né? Porque se eu pensar que aqui é 3 para y e 9 para x, esse ponto, né, ele estaria aqui na frente, ó, aqui embaixo. Ó. Tá? Então, é um local totalmente diferente. Ó. Então, nesse caso, né, se eu trocar as coordenadas, eu vou fazer o meu desenho aqui errado. Né? E, consequentemente, depois, né, com outros cálculos aí que a gente pode fazer utilizando isso aqui, né, que não é o caso agora, né, a gente estaria fazendo também os cálculos errados. Então, né, se a gente colocar os pontos no lugar errado. Então, tem que se ter bastante cuidado, né, para fazer isso aqui corretamente. Ok? Então, vou fazer um outro ponto aqui, ó, 9 para x e 8 para y. Então, a gente tem o ponto aqui, ó, né, alinhado aqui com o 9 no eixo x e alinhado com o 8 no eixo y.
certo? O próximo ponto, 10 para x, aqui, e 4 para y. Alinhado no 10 e alinhado no quarto. E o último ponto, D, que é 4 para x e 5 para y. Né? Então, construa um desenho. Ó, os 4 pontos estão aqui. Então, para construir um desenho, né, simplesmente eu vou ligar esses pontos. Ó. Tá? Então, eu tenho um desenho construído aqui no plano cartesiano, né, esse quadrilátero aqui. Tá? Então, é isso. Tá? Espero que tenha ficado claro aí a parte do plano cartesiano, né? É bem básico, bem o início, né? E bem resumido também, tá? E até a próxima aula.